O argumento deles é o seguinte: porque a OAS tem relação com o prédio do Guarujá, isso seria suficiente para justificar e atrair a competência para a Lava Jato. Mas esse raciocínio é o seguinte: se aplicar, qualquer caso que diga respeito à OAS ou a qualquer construtora Vai parar em envolvida na Lava Curitiba. Jato vai parar em Curitiba. É uma verdadeira aberração jurídica. A questão do tal triplex ela é muito simples. A dona Marisa, em 2005, adquiriu uma cota-parte da Bancop e foi pagando as parcelas. Essa cota-parte estava vinculada a uma unidade que seria construída pela Bancop e, se ao final o empreendimento tivesse sido concluído pela Bancop e Dona Marisa tivesse pago todas as parcelas, teria direito a uma unidade no edifício que até então chamava-se Mar Cantábrico. Ocorreu que a Bancop, através de um acordo feito com o próprio Ministério Público de São Paulo, acabou entregando o empreendimento para a construtora OAS levar adiante. Nesse momento, nós estamos falando de 2009, todo proprietário de cota à parte tinha duas opções. Ou ele poderia pedir o resgate do valor investido, ou ele poderia usar esse valor investido para comprar um apartamento que seria construído pela OAS. Dona Marisa, num primeiro momento, não fez a opção que foi dada a todos os cooperados. E, em razão disso, ela perdeu a unidade que estava vinculada à cota-parte dela. A unidade foi vendida para um terceiro. Quando Dona Marisa foi retomar esse assunto, ela teve a oportunidade de ver uma unidade que ainda não havia sido vendida. Nessa ocasião, foi apresentada a ela a tal unidade 164A, que seria aquilo que a Globo chama do triplex do Guarujá. Dona Marisa esteve no imóvel duas vezes. Numa primeira vez, Dona Marisa foi ao imóvel acompanhada do ex-presidente Lula. Eles concluíram que não era do interesse da família ser proprietária daquele imóvel. E por isso ela fez a opção de pedir o resgate da cota, ou seja, o resgate do valor que ela havia investido. Até hoje não ocorreu esse resgate. Segundo informações prestadas pela OAS, num processo em que o ex-presidente Lula move contra jornalistas do jornal O Globo, que fizeram afirmações inverídicas e levianas sobre esse apartamento, essa unidade pertence à OAS, está em nome da OAS, está declarada em nome da OAS em escritura pública dotada de fé pública. Eu não consigo nem enxergar o imbróglio. Esse sítio, na verdade, foi prospectado pelo Jacob Bittar, que é amigo do ex-presidente Lula há praticamente 40 anos, e Jacob Bittar tinha a preocupação de poder ter um local em que ele pudesse conviver. As duas famílias, Bittar e a do ex-presidente Lula, pudessem conviver junto com outros amigos das antigas. Quando o ex-presidente fosse sair, deixar o cargo, ele teria que levar consigo todos os pertences que ele havia recebido no exercício do mandato. O ex-presidente recebe aquele acervo e tem o dever legal de cuidar daquele acervo. O Jacó, sabendo desse quadro, também queria oferecer ao ex-presidente a oportunidade de guardar esse acervo nesse local. O Jacó, já acometido, enfim, por uma doença, pede ao filho Fernando para que leve adiante esse projeto. No final, a compra foi feita em nome do Fernando e em nome do Jonas Suassuna, que eram efetivamente as pessoas que estavam comprando e pessoas que estavam pagando pelo imóvel. Fernando pagou com os recursos que ele recebeu do pai, Jacó, e o Jonas recursos próprios que ele tinha. Como é que se pode querer atribuir ao ex-presidente Lula a propriedade desse sítio? Só uma imaginação muito fértil e um desconhecimento jurídico absurdo é que permite alguém a fazer essa afirmação.
Aí houve uma reforma capitaneada pelo Fernando para poder permitir que esse local tivesse condições para abrigar as famílias que iriam frequentar. No momento da compra havia apenas 2 quartos no sítio, e também um local que permitisse guardar, se fosse o caso, uma parte desse acervo. Essa reforma foi feita por uma construtora local, se teve alguma assessoria técnica da Odebrecht, isso jamais teve algum pedido do ex-presidente. O fato concreto é que o ex-presidente só tomou conhecimento da existência desse sítio no dia 13 de janeiro de 2011, ou seja, após deixar o mandato presidencial. E só esteve nesse local pela primeira vez no dia 15 de janeiro de 2011. Então, quando lá chegou, o sítio já estava comprado pelos seus verdadeiros e únicos proprietários. E ele não teve nenhuma participação em qualquer obra, em qualquer reforma, e muito menos na compra desse sítio. Todo ex-presidente tem direito, por força de lei, a algumas pessoas que fazem uma assessoria. Das pessoas, dos seguranças que acompanham o ex-presidente, tem que prestar contas à administração pública. Então, essa prestação de contas revela que aquele número publicado pela imprensa não é verídico. Agora, mesmo que fosse, mesmo que tivesse ido 111, 115, 150, 200, quer dizer, o fato de você frequentar um local não pode transformar aquele local em propriedade de quem frequenta. Testa de ferro é aquele que compra em nome de alguém para esconder o nome do verdadeiro proprietário, daquele que paga pelo bem. No caso, o Fernando e o Jonas pagaram pelos bens. Então, essa afirmação de que eles seriam testa de ferro ou laranja não se sustenta com base na documentação que existe com fé pública e com base nos cheques que eles emitiram e que permitem o rastreamento da origem desses recursos.